Muito boa noite, estamos iniciando mais uma transmissão da nossa live semanal. Vamos tirar esse ANB aqui, não precisamos mais, né, doutora Leonice? Mais uma live semanal, hoje 21 de março de 2021, direto do Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 31 minutos. Estamos iniciando mais uma transmissão da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, com a sigla ANB. Nossos convidados hoje, doutora Leonice de Oliveira Vieira, nossa presidente regional da ANB de São Paulo e vice-presidente nacional da ANB. E a participação muito especial hoje do nosso querido colega, amigo, o Henrique Zingano, assim que se fala, né, Henrique? Isso mesmo. Isso, e queremos também aproveitar para saudar todos os nossos internautas que sempre se fazem presente em nosso horário das 20 horas e 30 minutos, todas as segundas-feiras. Saudar os nossos presidentes em todos os estados da Federação Brasileira, os respectivos suplentes, jornalistas, especialmente José Luiz do Jornal O Novo, que tem o seu jornal na plataforma no Twitter, e também o meu nobre irmão Domingos da Paz, da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, CNCC, no estado de São Paulo. Doutora Leonice, queremos dar as boas-vindas à doutora também, mais uma vez presente hoje em nossa live, e o Henrique. Agora, queremos chamar o seguinte, o tema hoje, normalmente é a questão envolvendo OAB, exame de ordem, né, inexistência da personalidade jurídica da OAB, falsificação das assinaturas de Itamar Franco na sanção presidencial da Lei 8.906, o rito de votação adulterado e fraudado na Câmara dos Deputados e Senado Federal em 1994, para inserir no mundo jurídico uma peça jurídica que, do nosso ponto de vista, não tem valor. Mas hoje queremos quebrar um pouco esse protocolo. Para isso, convidamos o Henrique Zingano. O Henrique faz parte de um seleto grupo que nos orgulha muito aqui no Rio Grande do Sul e para todo o Brasil, para não dizer para o mundo, desse trabalho maravilhoso que estão fazendo à frente da Brasil Paralelo. Henrique, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar dessa live. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Leonice, também, a todos que estão nos assistindo aí. E o prazer é meu participar, agradeço bastante o convite. Doutora Léo, muito boa noite, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Henrique, boa noite, doutor Carlos, boa noite, doutores e doutoras, Associação Nacional dos Advogados Brasileiros e a todos os internautas e os advogados inscritos também, os conservadores, nos nossos doutores do Brasil. Henrique, o tema de hoje é importantíssimo que se fale da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo, entretenimentos, me parece, e educação, SA, parece que é assim a denominação social, mais conhecida por seu nome fantasia brasileira, fundada em 2016 em Porto Alegre, que produz material audiovisual com viés, alguns dizem, de direita, conservadora, sobre política, história e tema e atualidade. Se é conservadora ou não é conservadora, isto, nesse momento, não importa. O que importa é que nós temos aqui um grande canal de informação que, para todos nós, é uma honra ter esse tipo de material publicado, postado no YouTube. Henrique, nós gostaríamos muito que você falasse um pouco para a gente o que é e quem é a Brasil Paralelo. Certo. Bom, a Brasil Paralelo ela começou em 2016, certo? É um grupo de jovens, todos de Porto Alegre, né? Eram estudantes universitários. Inclusive eu não estava na formação, acho que vale a pena só contar um pouco antes como é que eu entrei, daí, a partir disso, a parte como é que eu entro na empresa e como a empresa se desenvolve a partir daí. Eu sou natural de Porto Alegre também, né? Com muito orgulho aí, gremista também. Né, já que teve um Grenal aí agora no fim de semana. Bom, eu sou bacharel em Direito também, me formei em 2015, né, 2. Doutor, bacharel é grau, a profissão é advogado. Advogado, certo. E eu fiz uma prova da OAB, não passei, mas eu não continuei tentando passar na OAB, porque justamente surgiu
essa oportunidade na Brasil Paralelo. Para o meio do fim da faculdade, um amigo meu me apresentou um vídeo do Olavo de Carvalho. E isso, a partir daí, minha vida mudou completamente, né? Eu era uma pessoa, geralmente à toa, assim, né? Eu fiz a faculdade no mínimo tempo necessário, eu não rodei nenhuma cadeira, era um aluno mediano, assim, para bom. Mas eu já comecei a ficar um pouco desgostoso, assim, dos conteúdos, do trabalho que ia envolver, né, seguir no direito. E eu estava buscando realmente fazer uma coisa que eu pudesse ter mais impacto, assim, na vida das pessoas, no sentido mais abrangente, né? O Brasil, nessa época, passava por um momento de bastante mudança, né? Nós tivemos o impeachment da Dilma no final de 2016, e todas aquelas movimentações de 2013, 14, né, das passeatas, aquilo tudo estava reverberando pelo Brasil e causando impacto em muita gente, né? Muita gente estava se ligando em política nesse tempo, e eu fui um desses também, né? Participei dessa, digamos, guinada do povo brasileiro à direita, e isso foi muito uma mudança de água para o vinho, assim, da minha vida, realmente. E eu comecei a vislumbrar alguns trabalhos, pensei em abrir canal, pensei em fazer coisas próprias, só que daí um dia eu já estava formado, foi em 2016, acho que foi abril de 2000 desculpa, isso foi em 2017. O pessoal, eles começaram ali, né, eu entrei em abril de 2017 na empresa, e eles começaram em 2016, né, o nosso primeiro lançamento ali foi o Congresso Brasil Paralelo. E como é que foi essa situação? Eram 5, na época, sócios da empresa, eles fundaram, e eram só eles de funcionários também, né, eles eram todos alunos da ESPM, aí de Porto Alegre, eles cursavam marketing, administração, um outro fazia engenharia elétrica, mas eram amigos, né, fora da faculdade. Só que na SPM, de vez em quando tem uns debates lá que vai um professor convidado, né, e nessa oportunidade foi o professor Thomas Juliano, um professor de história, que ele participou, né, do Brasil Última Cruzada, participou do Congresso Brasil Paralelo também. Ele foi um grande mentor nosso no começo, no sentido de nos apontar alguns caminhos aí, porque o pessoal ali, os 3 que estão agora são sócios fundadores, que é o Henrique, o Lucas e o Valerim, Henrique Viana, né, não eu, o Lucas Ferrugem e o Felipe Valerim, eles estavam com essa intenção de fazer uma espécie de produto digital voltado para a política, né, eles estavam em conversas na época com o Ícaro de Carvalho, não sei se vocês conhecem, também é um influencer digital aí, bem famoso, e ele entrou em contato, quer dizer, a gente entrou em contato com ele, na época, porque justamente ele era essa referência, né? Ele sabia de mercado digital quando ninguém ainda falava disso no Brasil. E então, conversando com o professor Thomas Juliano, com o Ícaro, com pessoas que eles, né, nos apontavam, eles começaram a então ter conversas e começar a bolar algum tipo de produto, alguma coisa para realmente esclarecer a visão do brasileiro em relação ao que estava acontecendo, né? Eram coisas bem impactantes e as pessoas acho que não estavam entendendo realmente o que significava tudo aquilo, né? Então, a partir disso, eles começaram a ter contatos com a Bia Kicis, que hoje é deputada, né? Na época ela era uma militante apenas. Então, pessoas das manifestações ali começaram a formar grupos de contatos, assim, conversar com pessoas. E surgiu uma oportunidade deles irem para Brasília, para, enfim, gravar entrevistas com pessoas, entrevistar, né? E a ideia inicial era oferecer essas entrevistas como uma espécie de webinário. Era abrir um site e colocar todas as entrevistas nesse site, e a pessoa se inscrevia, pagava para poder assistir as entrevistas, né? Só que eles estavam com uma robustez de conteúdo muito grande, tinham várias entrevistas, inclusive Gilmar Mendes, né, é um nome, né, grande, né, era um cara, enfim, seja o que pensem sobre ele hoje em dia, mas ele era um nome que dava peso, né, para aquelas entrevistas, e assim como outras pessoas, outros deputados, outros intelectuais, né, inclusive o Olavo de Carvalho participou, né, dessas rodadas de entrevista, e então eles tinham uma coisa muito, muito grande na mão, e ia ser pequeno só colocar essas entrevistas numa plataforma e vender isso aí como produto, né? Então eles decidiram, a partir daí, começar a costurar essas entrevistas com locuções, com imagens, com vídeos extras, e a partir disso começou a surgir alguns, a gente chama de monstro, né, que é uma primeira versão de um documentário, que é digamos, uma
espécie de versão anterior, assim, antes do lançamento, né? E tinha ficado bom, eles gostaram bastante desse monstro aí, e começaram a mostrar para algumas pessoas aqui e ali, e viram que, nossa, né, o pessoal tá gostando, é realmente um conteúdo que a gente, né, tá conseguindo fazer. E nenhum deles tinha experiência nenhuma em cinema, né? Ninguém trabalhou com isso antes, ninguém tinha experiência em roteiro, nada. Foi tudo na vontade mesmo de fazer uma mudança, né? Então, a partir disso, começaram a montar esses documentários. Eles colocaram uma data de lançamento lá que era bem em cima, então eles tinham pouco tempo para fazer esses documentários. E acabaram fazendo aí, então, 5 episódios, mais o 6º, que foi um episódio especial do impeachment, né? Isso, a empresa, ela foi fundada com dinheiro dos próprios sócios ali, dinheiro do bolso deles mesmos, pegaram empréstimo, inclusive, né? Isso é bem notório, assim, todo mundo, eles falam abertamente isso, né? Pegaram 30 mil reais emprestados do banco, eles não tinham, né, caixa anterior, nenhum deles tinham trabalhado de maneira séria antes, e eles pegaram e, então, investiram esse dinheiro na empresa e começaram a produzir esses documentários. Do Congresso foi um relativo sucesso, assim, né? Foram aqueles 6 episódios. Só que o episódio 2, que era justamente sobre a história do Brasil, era um resumo, assim, bem resumido mesmo. Se não me engano, o episódio tem 30 minutos, 35 minutos. E ele foi o maior sucesso, assim, entre os episódios que a gente tinha feito. O pessoal gostou muito de saber sobre a história do Brasil. Eu, particularmente, eu era um fã, eu não tinha entrado na empresa ainda, né? Eu era um fã dos documentários nossos já. E justamente o episódio 2, ele chamou muita atenção. Se falou de Bonifácio, se falou de, né, Joaquim Nabuco, coisas que as pessoas não estão acostumadas, né, não estavam acostumadas na época a ouvir sobre essas pessoas, a elevar essas pessoas como verdadeiros heróis do Brasil, né, que nem eles foram renegados sempre pela academia, pela escola, enfim. E então a gente decidiu expandir esse episódio 2 e fazer uma série só sobre a história do Brasil. E foi aí que eu entrei na empresa, né? Eu entrei na empresa em abril de 2017, eles estavam procurando vaga para pesquisador e produtor de conteúdo, e eu não estava trabalhando na época, eu já tinha me formado, né? Então fui testar essa aí, né? Tava com a AB esperando, mas vou testar, vamos ver o que esse pessoal tem, né? E daí eu cheguei lá, conheci eles e gostei muito, foi uma conversa muito, muito agradável, assim, a gente se alinhou, teve bastante alinhamento. E eu comecei a trabalhar com eles daí, né, para fazer pesquisa, escrever roteiro. Então eu comecei como pesquisador ali para a série de história, fazendo pesquisas específicas a partir da consultoria que a gente tinha com os professores, né. E nisso eu fui, enfim, me desenvolvendo ali como pesquisador. Depois eu fui ser roteirista da série, a partir do episódio 3, 4 ali eu já fiz bastante parte do roteiro, e comecei a montar os episódios também, né, uma coisa que eu também não tinha nenhuma experiência, mas só na vontade ali de fazer, do momento que a gente estava, acabou, acho que por talvez uma ajuda do Espírito Santo aí, ficou tudo muito bem feito, assim, tudo se encaixava, foi uma coisa realmente extraordinária, assim. Então a gente lançou a série de história, foi durante 2017 inteira, até acho que o último episódio foi, não quero errar aqui, acho que foi no início de 2018 que a gente terminou a série de história, que foi o episódio do Getúlio Vargas, né? E a partir daí, a empresa, enfim, tomou um pouco de estofo, assim, porque a gente vendia, o produto que a gente tinha na época, né, era vender essas entrevistas na íntegra. Então a gente tinha uma plataforma e as pessoas pagavam para acessar as entrevistas, né? E eu acho que é um momento também de ressignificação para o brasileiro. Eu acho que teve uma confluência aí confluências de coisas que ajudaram bastante a gente a crescer nessa época, que era realmente uma necessidade, assim, né? O brasileiro, ele tinha, digamos, ele era muito carente da sua própria história, da sua própria significado de vida. Então, acho que a gente chegou no momento muito certo, com um produto muito certo também, falando sobre nossa história, o que significa ser brasileiro, quem são nossos heróis, trazendo pessoas de muita, né, robustez, seja acadêmica, seja intelectual, filosófica, e eu acho que ficou um material muito completo, as entrevistas estão muito boas, e a gente conseguiu fazer documentários, então, a partir dessas entrevistas que eu tenho um orgulho pessoal muito grande, assim, de ter participado todo dessa ação. Aí, onde a gente realmente ganha um outro patamar, digamos assim, é quando a gente produz o 1964, né, o Brasil entre Armas e Livros,
que é o nosso documentário de maior sucesso até então. Ele está com quase 10 milhões de visualizações aí no YouTube. Eu não tenho tanta certeza dessa estatística, porque tem aquele Democracia em Vertigem, Netflix lá. Mas, tirando esse que a gente não tem o dado, o Brasil entre Armas e Livros é o documentário mais assistido da história do Brasil. Isso enfim, é um motivo de carinho muito grande meu e das pessoas da equipe lá que trabalharam junto com isso. A gente fez uma pesquisa inédita, esse documentário foi muito famoso, porque realmente era uma coisa muito inédita no Brasil, né? A gente explorou toda a documentação do serviço secreto soviético que trabalhou no Brasil durante os anos 50, 60 e até 70, que eram documentos que até então nenhum jornalista tinha pesquisado, ninguém tinha escrito um livro só sobre isso, que é o livro do Mauro Krainski, né, que inclusive ele participa do documentário, a gente entrevistou ele. A gente foi para a Polônia, para Cracóvia, né, e para a República Tcheca, porque a República Tcheca era o país que enviava os seus agentes secretos para trabalhar no Brasil, né. A União Soviética, como os países satélites, ou terceiro mundo, ela enviava os agentes dos países, né, satélites da própria União Soviética. Então, a gente conseguiu entrar nos arquivos lá, conseguimos pegar muita coisa boa. Então, acho que a gente ajudou, sim, num conteúdo bastante inédito, a construir a história do Brasil junto, né, principalmente nesse período dos anos 50, 60, 70. A gente foi muito ajudado também a popularizar esse documentário, porque o Globo fez uma matéria, porque o Eduardo Bolsonaro compartilhou o trailer desse filme antes de ser lançado, e a Globo fez uma matéria que tinha o título Eduardo Bolsonaro compartilha documentário que defende a ditadura. Que absurdo. Uma coisa nesse sentido, assim, sabe? Que defende a ditadura. Essa era a manchete. Aí a gente entrou com um processo contra a Globo, inclusive, e ganhamos um tempo depois, um direito de resposta da própria Globo, né? O documentário nem tinha saído ainda, eles já estavam dizendo que era pró-ditadura o documentário, então não tinha nenhum cabimento disso. Nosso escritório DBCL, que é inclusive aí de Porto Alegre também, um pessoal muito bom, agradeço bastante a eles pela toda a ajuda, e a gente já ganhou o processo contra o João Willis, por exemplo, também. Então, nós estamos bem de arsenal jurídico aí conosco. Mas a partir, então, do sucesso do 64, a gente resolve fazer uma mudança drástica aí e se mudar para São Paulo, né? A gente decidiu fechar nossas portas em Porto Alegre e se aventurar aqui na Selva de Pedra, né? Que é onde eu falo. Nós reduzimos o número de funcionários que tinha, a gente estava com 20 e poucos funcionários na empresa, que é um número bem baixo para quem, né, produz documentários, né? Pega umas produtoras maiores aí, enfim, a gente fazia muito com poucas pessoas. Chegamos aqui em São Paulo com 13 pessoas apenas, eram apenas, né, poucos, os 3 sócios, mais o pessoal que era realmente elementar, assim, para continuar o trabalho da empresa. E aqui recomeçamos, né, começamos basicamente do zero, a gente começou num coworking aqui em São Paulo, precário até um certo ponto, mas era um jeito da gente começar a se habituar com São Paulo já e começar... Porque a maioria do nosso público está aqui, né? A maioria do nosso público da Brasil Paralelo é de São Paulo. É muito fácil as pessoas virem para cá, né? A gente conseguir entrevistas, estar em contato com pessoas. São Paulo é o melhor lugar que tem no Brasil, né? Centralizado. Então a gente se estabeleceu aqui. Hoje em dia a gente está na Paulista. Foi até uma história engraçada a nossa mudança, porque em fevereiro de 2020 foi quando a gente foi para Paulista. E logo em março já começou aquela história de lockdown, né? Sim. E então a gente teve e os pedreiros, eles não iam mais, a gente estava no meio da mudança e tinha um documentário para lançar, né? Durante 2019 inteiro, depois que a gente foi para São Paulo, a gente começou a trabalhar no documentário do Pátria Educadora, né? Que também foi um dos nossos maiores sucessos, que é um documentário que eu gosto muito também, tive uma grande participação. Eu fiz, acho que quase todas as entrevistas desse documentário, ajudei a roteirizar e montar também. E logo no início da pandemia ali, a gente não sabia, ou da dita pandemia, a gente não sabia se a gente ia realmente ter algum sucesso com esse documentário, porque só se falava nisso. Era início de março, e só se falava, acho que a gente lançou o documentário até se eu não me engano, foi no meio de março ali. E só se falava em vírus, em Covid, e não sei o quê. Isso, a gente ficou assustado. Tá, mas será que a gente, se lançar isso, vai ter alguma repercussão? Alguém vai assistir isso aqui, será, né?
A gente até recebeu ligações de pessoas que participaram das entrevistas, dizendo, acho que vocês deveriam lançar isso depois, espera um pouco, né, não tá na hora disso e tal. Mas a gente teve, enfim, acho que coragem, uma decisão também, acho que ajudada muito pelo Espírito Santo, a lançar o documentário naquela hora, e também fez muito sucesso. Foi ali que a gente estourou no sentido financeiro, assim, porque a gente criou um plano na época, o Plano Patriota, que eram apenas R$10, a pessoa podia participar e ter acesso a parte dos nossos conteúdos na nossa plataforma. Então foi ali que a gente realmente se consolidou como uma empresa de mercado, assim, e isso nos ajudou muito a estabelecer a empresa em São Paulo e a contratar mais gente, e desde então a gente só vem crescendo, o número de funcionários já, né, multiplicou, tá? A gente está com mais de 100 pessoas já no escritório ali, estamos com diversas áreas, temos uma área de tecnologia, marketing, a produção, né? Então, é uma empresa que, hoje em dia, ela é bem presente, assim, ela tem uma robustez financeira razoável. A gente ainda, o nosso grande mote, que a gente sempre fala desde o começo, acho que quem já ouviu alguma coisa do Brasil Paralelo já sabe disso, que nós vivemos apenas com a contribuição dos membros, né? A gente não possui nenhum tipo de isenção fiscal, acordo com ninguém que seja, patrocinadores, investidores, não tem nada disso, é só dinheiro de membro mesmo. Então, isso nos garante uma certa liberdade editorial, né? A gente não deve para ninguém, só apenas para os membros. Então, a nossa régua da verdade são as pessoas que nos assistem, né? E acho que o nosso público tá aí para falar. Eu gosto muito da experiência de ler os comentários dos nossos vídeos, né? Os comentários dos nossos documentários que estão ali no YouTube. Cada mensagem, assim, que dá uma energia muito, muito grande para continuar fazendo o que a gente faz e continuar mudando o Brasil, né? Um dos motes da empresa lá, que a gente fala, né, a frase que resume nossa missão, seria levar boas ideias, valores e sentimentos no coração de cada brasileiro. Então, a gente tem essa frase na parede lá, ela é muito importante para a gente, isso que nos mantém, né, dentro da nossa missão. É uma empresa de valores, né? Então a gente tem certos valores aí que a gente prioriza, como verdade, liberdade, ambição, meritocracia, né? Então nós somos uma empresa de propósito, certo? E estamos aí para continuar ajudando a melhorar o Brasil. Acho que a gente vem numa caminhada longa disso e agora podemos falar com mais tranquilidade, assim. Ô Henrique, nós temos visto em algumas publicações na internet comparando a Brasil Paralelo como ideologia de direita. Vocês se consideram com ideologia de direita ou é apenas uma alusão? Eu acho que acontece hoje no discurso que está no mainstream, digamos assim, da mídia, é que tudo que eles não concordam acaba sendo de direita, né? Eu acho que a nossa posição é muito mais uma antiposição do que uma posição propriamente dita, no sentido que nós não somos declaradamente direitistas, apesar de talvez sermos nas ideias, mas não é isso que a Brasil Paralelo se propõe a ser, uma empresa de direita, né? Nós nos propomos justamente o que eu falei, levar boas ideias, valores e sentimentos na mente das pessoas. Se essas ideias são de direita, bom, elas são de direita, mas a gente se opõe a tudo aquilo que a gente sabe e o que a gente se chama de... Nós somos bons marqueteiros, a gente faz um produto com essas ideias, né? Tanto que a gente se escora sempre em professores, especialistas, filósofos, né, para comunicar nossas ideias. Mas é uma empresa de propósito, certo? De direita ou de esquerda? Olha, eu pessoalmente me considero de direita, claro, sou um conservador, sou católico. A maioria das pessoas na empresa são conservadoras, são católicas, sim. Claro que não é todo mundo, não dá para dizer assim, né? Tem pessoas que têm pensamentos diferentes, mas as pessoas todas lá, pelo menos, compartilham desses mesmos valores, né? As pessoas que estão desalinhadas com a empresa, elas realmente não ficam, assim, é quase que natural elas saírem, porque a gente precisa também contratar profissionais, e quando a gente contrata profissionais, a gente está aberto ao mundo, né, de pessoas aqui que trabalham, a gente precisa, a nossa régua de profissionalismo é alta, então às vezes a gente tem que abrir um pouco mais esse leque aí para contratar pessoas, mas eu tenho certeza que todo mundo lá se identifica muito com os valores da empresa
e promove eles na sua vida pessoal também. Henrique, aqui, por exemplo, tem o nosso presidente regional, Nelson Cipriani, do estado do Paraná. Diz ele: boa noite, meu nome é Dr. Carlos, guerreira doutora Leonice, ilustre convidado Henrique da Brasil Paralelo, ao qual sou membro. Opa, que maravilha. Então nós temos realmente uma legião de pessoas que já são membros, independente do nosso encontro de hoje. Mas voltando ao mesmo tema, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que a Brasil Paralelo publicou, que é o fim da beleza. Eu sei que é um tema um tanto polêmico, inclusive em alguns pontos tentaram proibir a exibição, né, desse espetáculo que realmente, sutilmente, a feiura começou a tomar conta da estrutura das cidades, né, começaram a desconstruir a sociedade a partir das caixas de fósforo. Brasília é um caso típico daqueles ministérios, coisa ridícula aquilo ali, não tem vida naquela cidade. E essa matéria, que retrata com fidelidade, com uma beleza tão grande, tão presente e tão visível, que agora que a gente começa a notar, que de fato as cidades não têm mais rosto, né, Henrique? É verdade, é verdade. Antigamente tinham, né, eram casas com portas e janelas, conseguia enxergar uma face ali, mas o que fizeram, né, na arquitetura moderna, para mim é uma grande lástima. Em São Paulo, aqui eu vivo muito isso, né, é uma cidade que realmente deixa as pessoas para baixo, ela suga a energia, esse cinza, esses prédios quadrados, toda essa coisa meio soviética, assim. Quem assistiu o documentário da HBO chamado Chernobyl, pode ver bastante como é que é uma cidade soviética. E comparando aquilo com o Brasil, olha, é quase a mesma coisa, assim. E projetado por eles, pelos soviéticos, já sabe que a intenção não é muito boa, né? Então, a gente tem realmente, pelo mundo afora, né, não só no Brasil, esse enfeiamento geral, né, que acabou resultando nesses... hoje em dia nós temos esses grandes arranha-céus aí de aço e vidro, que para mim quem já foi para a Europa sabe que lá é um pouco diferente, né? Pega os centros mais antigos, assim, tu consegue ver uma beleza, tu se sente bem andando nas ruas. Aqui é diferente. Brasília, menos ainda, né? Eu já tive algumas vezes lá em Brasília, entrevistando pessoas, e como eu fico mal quando eu tô naquela cidade lá, de não conseguir andar a pé, daquela feiura geral, né? Eu acho que isso incomoda todo mundo sem as pessoas perceberem o quanto isso afeta, né? Não tem identidade, né, com a população, com as pessoas. Né? Não, nada. Eu, inclusive, tirei algumas frases do episódio 1, que são 3 episódios, né? Que eu sou fã incondicional. O Fim da Beleza, quem quiser assistir, acesse aí embaixo, vocês podem ver que está rodando na parte inferior do vídeo, o endereço da Brasil Paralelo dos vídeos. Então, ali tem o Fim da Beleza. E eu peguei aqui algumas frases, né? A arte reflete os delírios do homem moderno. A arte contemporânea, né? Eu achei isso de uma profundidade muito grande, porque ela dissocia o ser humano daquele emaranhado de cimento, concreto, pedra e aço, entre outras coisas. E também diz que a beleza está nos olhos de quem vê. O que é uma realidade, né, Henrique? Sim, sim. E a Brasil Paralelo consegue focar isso com uma clareza tão grande. E essa coisa ridícula, vamos assim dizer, da arquitetura brasileira, começa lá com Niemeyer, né? Sim. Isso é uma coisa peculiar até, porque nas nossas pesquisas do 1964, a gente achou lá, isso o Olavo já falava antes, e a gente foi pesquisar e realmente achou isso. O Lúcio Costa e o Niemeyer, que são os responsáveis pela construção de Brasília, o nome dos dois constava nos arquivos de Praga, lá do Serviço Secreto da Tchecoslováquia, na época, né? Então, tu já vê aí uma motivação escusa mesmo de construir Brasília naqueles moldes ali e afastar a população do governo, né? Transformar o troço numa coisa despersonalizada, distante. Isso acho que acarretou muitos nossos problemas políticos que a gente teve nos anos seguintes, aí a partir de 60, né? Mas interessante é exatamente isso, né? E não é só Brasília, né? Nós vamos para São Paulo, a capital onde vocês estão aí. Aqui no nosso estado não é diferente. Nós temos esses monumentos históricos que têm
tipo de arquitetura que identifica qual é o exemplar humano que ali está vivendo ou convivendo, né? A composição de uma sociedade. Então, você vê que, por exemplo, casas em Chaimel, aquela coisa de vidros quadrados, né? Uma arquitetura medieval, vamos assim dizer, né? Uma pintura barroca, entre tantas coisas que me chamam a atenção, que criam um rosto de identidade de uma época, de um povo. E isto parece que passaram um pano por cima disso, em uma borracha, e apagaram isso, né, Henrique? Sim, exatamente. Então, esse documentário ficou um ano sendo produzido aí pela nossa equipe. A gente estava com um parceiro especial, que é o Marco Aslan, que foi o diretor desse filme. É uma grande pessoa, sou bastante fã dele. E ele foi o primeiro trabalho dele com a Brasil Paralelo. A gente entrevistou, enfim, muitas pessoas, até um filósofo bastante conhecido, para quem, né, conhece a filosofia conservadora, que é o Theodore Dalrymple, entre muitos outros aí. E acho que ficou um documentário realmente muito robusto, tem muita entrevista. Eu realmente recomendo esse aí fortemente. Qual é o próximo trabalho? Aliás, antes de fazer essa pergunta, na tua concepção, hoje o melhor documentário da Brasil Paralelo? Pergunta difícil. Justamente eu participei deles, né, produção de alguns, vários, então eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu, com certeza, para quem não conhece a BP, eu diria para assistir o 64, o Brasil entre Armas e Livros. Acho que é a nossa produção com um material mais inédito, tem uma significância histórica muito boa. Eu acho que esse documentário, inclusive, ele acabou sanando, assim, o debate que existia ainda sobre o regime militar, de ser ou não ser golpe, de o papel dos militares. Eu acho que aquilo ali trabalhou tão bem em todos os aspectos que tinham sobre esse tempo, que o debate, ninguém nunca mais falou, foi golpe, não foi golpe. Chega 31 de março, ele passa como uma data, enfim, não tão relevante assim, né, a ponto de ter tanta discussão em cima. Então, acho que esse seria um dos meus preferidos. Eu tenho outros também, eu gosto bastante do Primeira Arte, que também sou suspeito para falar. Muito bom, realmente. O Fim das Nações é um documentário muito bom. Acho que a série de história toda, ela é uma maneira muito para se conectar com o conteúdo da BP, assim, é um ótimo começo. Então, a série de história, que tem 7 episódios, né, começa os primeiros 5 ali são mais sobre, desde Portugal até a abdicação de Dom Pedro, né, e daí a Era Vargas, que é o 6º, e o do regime militar, que é o 7º. Ok. E o próximo trabalho da Brasil Paralelo, Henrique? Nós estamos trabalhando também só para não esquecer, eu vi um trabalho que tu participa, eu acho que é sobre a morte do PC Farias, né? Eu acho que é um trabalho que foi feito. Foi isso, Vou falar né? sobre isso depois. Isso. Né? Foi difícil fazer isso? Esse aí é o nosso... ano passado a gente começou com uma grade de programas, certo? No YouTube, que a gente estava fazendo toda semana, durante toda a semana, quer dizer, de segunda a sexta, tinha um programa por dia, né? O Investigação Paralela, que é o programa que eu estou trabalhando, né? A gente vai, inclusive, começar uma segunda temporada ainda esse ano. A gente fez, então, toda quinta-feira, às 8 da noite, tinha um episódio novo. E aí, esse programa é um programa investigativo da Brasil Paralelo, que é um gênero muito popular para quem assiste Netflix, para quem assiste, enfim, séries, assim, o gênero investigação, ele é muito, muito popular mesmo. Eu também sou um grande fã do gênero, né? E eu decidi, então, a partir de uma ideia que eu tive, de fazer esse programa, chamado Investigação Paralela, que eu e um amigo meu, que trabalha na empresa ali também, mas a gente é amigo pessoal, assim, e a gente se dá muito bem, tem uma energia boa ali, nossa, e a gente decidiu, então, a partir dessa minha ideia, apresentar esse programa, que é o Investigação, e nele a gente apresenta um caso e debate teorias acerca dos fatos apresentados ali, né? Então, a gente ataca conteúdos como a morte do Celso Daniel, a queda de avião do Teori Zavascki, a morte do Eduardo Campos, a origem do vírus da Covid-19, o sequestro do Abílio Diniz. Então, a gente pega esses temas que eles foram tratados de uma certa maneira pela mídia e a gente destrincha aquilo ali e coloca, digamos, uma narrativa que não foi vista ainda, né, sobre aqueles fatos ali. Eu acho que... aqui tem a Mayra, não sei se é Rio Grande do Norte ou ela não sei o que é, mas ela diz parabéns pelo brilhante convidado, gosto muito do canal Brasil Paralelo. Maravilha, então, maravilha. Obrigado. A legião é grande, Henrique. Vamos lá, desculpa, só para fazer uma referência.
E então a gente lançou esse programa, são 10 episódios, quem quiser assistir também está no nosso canal do YouTube, lá pode pôr Brasil Paralelo, Investigação Paralela, que estão os 10 episódios lá. Os meus preferidos desses são o do Celso Daniel e o da Origem do Vírus. O do Celso Daniel, eu já assisti, sei lá, depois que lançou mesmo umas 10 vezes, porque eu realmente gostei bastante do resultado ali, ficou muito bom. E são coisas que nunca foram apresentadas da maneira correta pela mídia, não teve aquela abordagem realmente isenta, né? Então a gente busca ali e apresentar teorias realmente, a gente coloca justamente para o público decidir o que eles acham melhor, se é a teoria 1, 2, 3, deixar na mão do público essa conclusão é uma maneira boa, assim, de passar um conteúdo bom, passar uma pesquisa legal que a gente faz ali, e poder falar sobre esses temas mais atuais, né, sobre política, a gente fala bastante dos crimes do PT ali, então é uma série bem legal, bem interessante, quem quiser assistir. E olha, nós todos aqui estamos numa expectativa muito grande do próximo trabalho da Brasil Paralelo. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque aqui a legião é grande, então o interesse também, eu vou te dizer, daqui para frente vai ser maior ainda, se já é grande, vai ser maior. Maravilha, maravilha. Bom, o nosso próximo documentário vai ser lançado provavelmente no final de abril. A gente está também há um ano produzindo ele, e o nome, já vou dar um spoiler aqui, acho que vocês vão saber antes de todo mundo, que é o Entre Lobos, que é um documentário justamente sobre segurança pública, que a gente vai explicar ali muitas coisas. Eu acompanhei um pouco da produção, eu também não estou participando desse diretamente, mas eu sou sócio da empresa, né, então eu estou sempre de olho ali o que está acontecendo, vejo coisas, sou amigo das pessoas, eles estão trabalhando nele também, já mostraram coisas muito legais. A gente vai trabalhar, cara, tudo a ver com segurança ali, né, as facções que existem no Brasil, como é que o crime se forma, o que a cadeia faz com as pessoas. Então, para quem gosta do direito penal, aí, eu acho que vai ser uma ótima fonte aí de informações. Então, segurança pública, nosso próximo tema. O nosso irmão aí, o Dr. Walker Basílio, do Rio de Janeiro, coloca aqui: Henrique, boa noite. Seria oportuno o Brasil Paralelo fazer um documentário mais completo sobre o Foro de São Paulo. O que te parece isso? Olha, a gente já falou do Foro de São Paulo em alguns dos nossos documentários. A gente falou dele no Congresso, no documentário do Investigação Paralela, o primeiro episódio da temporada passada, que é o sequestro do Abílio Diniz. A gente comenta também sobre o Foro de São Paulo, mas eu acho que sim, que ele merece, com certeza. A gente tem também não sei se está disponível ainda, sobre o Dirceu. Tem um documentário sobre o Dirceu lá na plataforma, mas eu não sei se está disponível já. Mas a gente, sim, seria uma baita ideia fazer sobre o Foro de São Paulo. Ainda é uma figura, né, uma eminência aí na política brasileira que pode causar danos ainda pra gente, sim. Mais do que já tem, né? Mas, doutora Léo, quer fazer alguma pergunta ao Henrique, nosso convidado? Não, o doutor Carlos, eu acompanho o Brasil Paralelo há muito tempo, né? Até mesmo a história do PC Farias, eu acompanhei todos. Eu acho assim muito bacana a forma que eles abordam, né? Porque o Henrique fala e como que é o nome do teu Felipe. colega lá? O Felipe, né? Aí o Felipe fica assim, mas será? Sabe? Fica assim, será que realmente foi isso? Mas aí o Henrique entra e vai avançando, aí ele fala, mas aconteceu mesmo isso? Eu acho muito interessante a forma que eles abordam esse papel investigativo. Eu adoro, né, o criminal. Eu sou fascinada pelo criminal. Então, eu adoro essa coisa de investigar, procurar, vasculhar. E eu não perco o Brasil Paralelo há muitos anos, desde quando eles começaram. Eu adoro o trabalho deles. É por isso que nós estamos aqui, Henrique, com essa investigação em torno dessa entidade chamada Ordem dos Advogados do Brasil. Não é à toa, desde 2014 que nós estamos investigando essa situação. Nós chegamos à triste conclusão, claro, não é só nós, eu, a doutora Léo, outro, mas temos lá o doutor Fernando Lima, um grande professor constitucional, Fernando Lima, lá do Pará, né, uma obra muito boa que foi publicada pelo desembargador Vladimir de Souza Carvalho, que é a ilegalidade e inconstitucionalidade do exame de ordem. O nosso constitucionalista, Dr. Robson Aparecido Ramos, é de São Paulo também. Então, nós temos um grupo de investigadores
que trouxeram farta documentação, provando, inclusive com publicações nos sites oficiais do governo, né, das ilicitudes que foram praticadas ao longo dos anos, primeiro, na manutenção de uma lei que não foi votada nem pelo plenário da Câmara e nem pelo plenário do Senado. Então, como é possível inserir no mundo do direito um ordenamento jurídico que não passou pelo crivo do parlamentar? E mais do que isso, todos sabendo que aquela lei 8.906, chamada Estatuto da Advocacia, ela retira a garantia de direito fundamental do artigo 5º, e estabelecido está lá no artigo 60 da Constituição Federal, que nem mesmo uma emenda à Constituição tendente a abolir garantias de direitos fundamentais pode ser editada. Como pôde essa lei passar no Congresso sem que isso fosse ventilado? E é por isso que eles não levaram ela para o plenário de nenhuma das duas casas. Então, o que é mais grave ainda, não bastasse essa situação toda, ainda a assinatura, claro que a prova emprestada que nós temos de outros processos, que comparamos as assinaturas, provas emprestadas, em que a assinatura demonstra claramente que ela foi fraudada na sanção presidencial. E tudo isso, além de um outro agravante. Como essa entidade foi criada pelo decreto 19.408 de 1930, em 1930 por Getúlio Vargas, ela também, por decreto, foi extinta pelo decreto 11 de 91 de Collor de Mello, naquele ano. Teria sido por essa razão de que ele sofreu impeachment? É uma pergunta que eu faço. Então, é um trabalho investigativo muito importante. Então, eu gostaria de sugerir que se isso fosse um tema também a ser analisado, se, obviamente, que seria muito interessante, e coloco toda a estrutura, Henrique, na condição de presidente, à tua disposição, caso nós conseguimos avançar nesse aspecto. Sim, doutor, eu me interessei muito pelo caso, quando você me trouxe ele pela primeira vez, eu li o dossiê que vocês fizeram, é um conteúdo muito excelente, está muito robusto, está muito bem explicado tudo aquilo, e esse caso é a cara da investigação paralela, assim, tudo que eu quis fazer sempre foi acabar com essa... Maravilha, maravilha. Doutor Carlos, o mais interessante é ser criada, até ela ser criada por um decreto, lá em 1930, decreto 19.408, aí teve, né, em 31, ela foi regulamentada pelo 20.784, e veio até 63. Quando chega em 63, só passando assim, viu, Henrique, para abordar um pouco, porque a gente sempre explica isso. Nós tivemos lá um juiz, né, em São Paulo, que ele oficializa a OAB com erros clássicos, né, de português de um advogado. E aí surge o quê? A Lei 4.215/63, que ela cria o quê? Ela cria aquela estrutura de avaliação enquanto acadêmico, estágio probatório, ou em escritórios de escritório OAB, ou nos órgãos públicos, serviços públicos, e ela vem até 94, com 4.215/63. Aí vem no 8.906/94 e revoga a Lei 4.215/63. Agora, um natimorto revogando um morto. Porque é um acessório do principal. Eu não consigo... É um ato fúnebre hoje, Henrique. É um natimorto revogando um morto. Ele ressuscitou o 4.215, que ele morre lá em 91 pelo decreto 11/91. Está lá, ele revoga expressamente no todo e permanente o decreto 19.408. E nós não inventamos nada, está lá para qualquer um ir lá pesquisar. Você entendeu? Aí você fala, peraí, mas como é que pode? O 8.906 ainda faz a gentileza de pegar o provimento, que é um ato de investir de concurso público, e colocar lá no artigo 8º dele, né? No inciso 1º e 4º, exame de ordem será aplicado por provimento da ordem dos advogados pelo conselho, e vai ser pelo presidente da ordem do conselho, né? Do conselho. Aí a prerrogativa do artigo 84 do presidente da República sumiu. Aí você tem um provimento, que é um efeito erga omnes, né? Porque aplica exame
em todos, mas provimento não é um ato da administração pública, não está lá na 8.112/90? Como é que você pode pegar um provimento interno, ainda pelo presidente do conselho, aplicar por provimento como se fosse uma lei de exame? Quem está investindo de cargo público? Ninguém. Aí você pega, o advogado liberal não está. Aí você pega e vai lá e fala assim, meu Deus, peraí, eu estou pagando, estou fazendo edital, prestando exame, sendo reprovado, mas cadê a lei? Quer dizer, o meu diploma, o seu diploma, diploma do doutor Carlos, diploma de todos os doutores aqui, se ele não passar pelo crivo de um provimento que não está investido de cargo público, não está sendo remunerado, você não é advogado? Mas aonde que está o registro de marca e patente que o meu diploma me conferiu, que eu sou advogada, que você é advogado, que você é advogado, que todos nós somos advogados? Atribuiu para a entidade que diz ser dona do advogado. Quer dizer, colocar umas tornozeleiras nos calcanhares de todo mundo, a partir de 94, aqueles advogados que foram inscritos lá para trás também não são advogados. Pois é, doutora, mas aí esse é o ponto que eu quero, que nós gostaríamos que o Henrique depois fizesse a sua análise, né, e montar toda essa estrutura. Se você, na quinta noite, Henrique, eu estou indo para São Paulo, né, quer dizer, vou a Campinas, né, mas se precisar de algum suporte lá no sábado, né, eu estou inteiramente à tua disposição também. Eu acho que a doutora Leonice, que como é de São Bernardo, aí, seguramente também podemos nos colocar à disposição para eventuais dúvidas, né, se forem necessários. Não, perfeito. A princípio, a gente já vamos marcar nossa entrevista aí, mas eu gostaria muito de contar com a participação de vocês dois e de quem mais vocês acharem interessante também para a gente contar essa história aí. Acho que vai ser um dos grandes episódios dessa temporada. A gente vai lançar ainda, eu acho que esse semestre, os episódios da segunda temporada da investigação, e esse, para mim, vai ser um dos melhores, assim. Eu estou realmente muito apreensivo para fazer esse documentário, e vai ser muito bom. Gente, vocês estão ouvindo o Henrique, né? Então vamos apoiar Brasil Paralelo, né? Vamos. Henrique, só um pouquinho, doutora. Só um pouquinho, doutora Léo. Eu só gostaria de perguntar para o Henrique, qual é a estrutura financeira? Tem dinheiro público do governo no financiamento desses vídeos, Henrique? Que tá, esse é o nosso grande diferencial, talvez, para produtoras de filmes normais, assim, né? Porque essas produtoras no Brasil, a indústria do filme, ela é muito prejudicada pela questão da importação. Importar coisas é muito caro, câmera, equipamento, e também o modelo do Brasil, assim, para filmes, é uma coisa que não é tão rentável, assim. E a gente talvez seja a primeira produtora no Brasil que conseguiu, de forma rentável e sem ajuda do governo, né? E como é que funcionava? Como é que funciona geralmente? Elas pegam dinheiro da Lei Rouanet, certo? Para fazer projetos, fazer filmes, e depois, né, ou vendem esse filme para uma outra produtora, enfim, coisas, não é digamos, um negócio bem estabelecido, assim. E a gente acabou fazendo o movimento contrário disso, de pegar e fazer financiamento só com os membros. Então, todo o dinheiro que a gente ganha é o do membro assinante, que está lá liga, acessa e contribui com a gente mensalmente, né? Então, é só isso, realmente não tem investimento, não tem dinheiro público, não tem nada, é uma empresa mesmo, né? Uhum. De qualquer forma, Henrique, nós vamos te passar em privado o nome dessas pessoas que nós achamos importante incluir no hall de consultas, né, que são professores constitucionalistas, tem desembargador, enfim, né, isso nós vamos te passar no privado. E eu quero aqui também registrar, nosso tempo está começando aí para o final, eu quero aqui registrar, em primeiro lugar, a honra de tê-lo aqui conosco. Em segundo lugar, parabenizar, em nome de toda a família NB, com seus milhares e milhares de filiados, pelo trabalho maravilhoso, esplendoroso que a Brasil Paralelo está fazendo. E no que depender da gente, na divulgação, na informação, buscar patrocinadores, essas coisas assim, pode contar com a gente também, que nós vamos dar o apoio dos filiados que puderem, obviamente, né, ser colaboradores do canal, porque eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é um novo despertar, Henrique. É um despertar, olhar para a estrutura política e a estrutura geopolítica com outro olhar,
né? Diferente daquele que foi construído sutilmente, como tipo assim, fabiano, né? Fabiana, da forma fabiana, lentamente, gradualmente, eles foram apagando o rosto das cidades e que nos impuseram essa coisa horrorosa, vamos assim dizer, esse lixo de arquitetura que hoje vige não só no Brasil, mas talvez na América Latina e muita parte da Europa. Então, a Brasil Paralelo tem o nosso respeito, a nossa admiração, e conte com a gente no que nós pudermos fazer. Nós somos parceiros a partir desse momento, em todo o trabalho que vocês estão realizando. Porque trazer à luz do conhecimento estes fatos não tem preço. E é preciso que se coloque isso à luz do saber, né? E por isso nós temos que realmente sermos os estandartes, né? Em primeiro lugar, nós não podemos nos curvar diante as ilicitudes. E, segundo lugar, se a vida da cidade é em comum e é de todos, nós fizemos parte dessa vida ativa da sociedade e não somos seres fúnebres apenas em caixas de fósforo ou em caixões que estão enterrados como se fossem gavetas de cemitério público, né, em que as pessoas se alojam nos apartamentos, ali ficam e não sabem e não conhecem o rosto da cidade. Então, a Brasil Paralelo, Henrique, eu quero que tu seja portador do nosso respeito à administração, aos teus colegas, dizer o quanto nós admiramos e somos gratos pelo trabalho que a Brasil Paralelo está fazendo. Então, para as suas considerações, antes de nós encerrarmos nossa edição de hoje, né, para convidar, sinta-se à vontade de convidar os membros da ANB, né, a ser colaborador, participativo, né, sugestivos, enfim. A palavra é sua para as considerações. Pô, doutor, muito obrigado aí pelas palavras. Vou passar com certeza essa mensagem para todo mundo lá da empresa, todo mundo que né, trabalha lá, e trabalha com muito carinho, assim, as pessoas que trabalham na empresa, elas realmente vestem bastante a camisa, assim, porque é uma empresa de missão, ainda mais com a nossa missão. Eu acho que as pessoas lá se sentem e devem se sentir bastante privilegiadas, assim, por estar nessa posição, né? Então, eu agradeço muito os teus votos aí para a gente continuar crescendo, o respeito todo de vocês. Olha, para mim é uma honra muito grande falar com nossos colegas advogados aí. E eu vou passar essa mensagem com certeza para todo mundo lá. E acho que nossas conversas só vão continuar aqui, só vão aumentar. Eu também disponibilizo nossos serviços, nossa mão aí para vocês no que precisarem. Eu acho que esse documentário que a gente vai fazer aí sobre o caso da ilegalidade da OAB, né, da insuficiência jurídica dela, eu acho que a gente pode dar digamos, um escopo muito maior para essa luta de vocês aí, que eu sei que ela é muito bem lutada, que ela tem com total razão de existir. Então, acho que com o nosso trabalho unido aí, a gente vai poder marcar mais uma estaca na história do Brasil aí, continuar mudando as coisas para o bem, consertando aqui e ali no que a gente pode, né? Acho que nós somos ainda poucos na questão de visualizações, de nosso alcance. Acho que a gente ainda pode ser muito maior, e a gente visa isso. A gente não mede palavras lá para dizer que nós queremos ser, sim, uma Globo do futuro, né, uma Globo do bem, digamos assim, do futuro, de ter estúdios, ter programação diária, de ter jornalistas, de realmente ser digamos, um farol de mídia para o Brasil, que é uma coisa que falta muito, né? A Brasil Paralelo surgiu justamente por causa dessa carência, dessa necessidade do brasileiro que tinha de se informar, de saber das coisas certas, do lado certo das coisas, né? A gente só teve esses anos de governo do PT porque o sistema educacional, a mídia, escondeu muita coisa durante muito tempo, certo? Isso, então, é uma falta que tem que ser preenchida, e a gente está nesse espaço aí justamente para preencher isso, com também humildade, né, sempre buscando a verdade, se escorando nos melhores especialistas que a gente vai encontrar, e tentando passar essa mensagem que é muito verdadeira, que é de coração, e eu espero que também os corações brasileiros possam receber essa mensagem aí. E eu sei que muita gente pega no mainstream aí, né, muita gente falando mal da gente, extrema-direita, os bolsonaristas, não sei o quê. Pessoal, entrando em contato com o nosso conteúdo, eu já recebi muitas mensagens nesse sentido, eu já li muitas mensagens nesse sentido também, de a pessoa vir com essa ideia, assistir o nosso conteúdo e, putz, esses caras não são isso que estão dizendo que eles são, a mensagem deles é honesta,
eles estão aí para realmente discutir assuntos sérios. Então eu faço um convite aí a todo mundo que ainda não assistiu nossos documentários, assistir. Nosso canal do YouTube lá é uma bela porta de entrada por que a gente faz, para o nosso trabalho todo. E quem se interessar, então, quem gostar do que assistir lá no YouTube, entre na nossa plataforma, façam algum plano lá, se inscreva nos planos que a gente oferece, e lá dentro você vai ter acesso a muitos outros conteúdos, cursos, diversas aulas, enfim, temos uma miríade assim, de conteúdos que é quase inabarcável uma pessoa normal. Toda semana estamos lançando coisas novas. Então, pessoal, quem tiver com interesse aí, eu faço realmente o convite, porque eu amo a minha empresa, né? Eu sou suspeito de novo para falar aí, mas realmente uma coisa diferenciada que a gente tem na mídia no Brasil hoje em dia. A nossa presidente regional de Goiás, a doutora Ana Rogéria, está dizendo aí, Brasil Paralelo tem mudado o conceito de documentário no país. Parabéns. Então é isso, Henrique. Mais uma vez, muito obrigado. Doutora Léo, para as suas considerações, e vamos encerrando, caminhando para o final da nossa transmissão. Eu me lembro lá, logo que vocês começaram, Henrique, o Brasil Paralelo, vocês andavam de carro e conversando um com o outro. Era ou não era assim? Discutindo, assim, assuntos de investigação, dirigindo de carro, um conversando com o outro. Lá atrás, eu me lembro muito disso. Também, doutor Carlos, nós já temos a disponibilidade, tá, para estar fazendo marcando esse horário e entrevista no sábado. Se preferir marcar na parte da tarde, nós já temos o local, tá, para estar fazendo essa entrevista. Aí vai depender do Henrique nós passar essas coordenadas todas, né? Para mim é sábado, pode ser o que for melhor para vocês. A gente está com a disponibilidade do sábado inteiro, então o que ficar melhor para vocês que decidem. Ok. Nós vamos combinar isso amanhã. Amanhã, mais tarde na quinta-feira, e nós vamos combinar o encontro para nós dar o pontapé inicial. Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Doutora Leonice, muito obrigado pela sua participação, como sempre. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aí. Muito obrigada, Henrique, de estar presente junto à live e trazendo muitas informações aos nossos advogados e advogadas. Invista isso, porque uma vez diplomado, não tem profissão registrada, não. Tá? Somos advogados. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito bem. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma live, agradecendo todos os nossos internautas que nos acompanharam essa noite, e eu quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo e aqueles que irão assistir essa live publicada no YouTube. Assistam a Brasil Paralelo, vocês vão se encantar, principalmente eu sou fã incondicional, O Fim da Beleza. Espetacular. Ataca a música, as pessoas, a cidade, os rostos, entrevistas, enfim, é um esplendor. Muito obrigado, muito boa noite, muito agradecido a todos, a Deus, sobretudo, pela nossa possibilidade de ter nos encontrado aqui nessa noite para mais um encontro. Na próxima segunda-feira, às 20h30, estaremos de volta para mais uma transmissão em nosso canal da ANB. Muito boa noite, tenham todos um bom sono.